Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Rodrigo Garro teve o seu contrato estendido e ganhou um aumento salarial. A diretoria se antecipou, hein? Eu vou te explicar por quê. Wesley foi vendido oficialmente para o futebol da Arábia Saudita. A gente vai falar sobre os valores e sobre essa situação. E tem retornos importantes para esse jogo contra o Fortaleza nesse domingo. Olha, a diretoria do Corinthians surpreendeu a todos e anunciou uma renovação com o meia Rodrigo Garro. Por quê, Chico? Se ele já tinha contrato até 2027. Bom, a questão é que o Rodrigo Garro, ele chega, obviamente, no início da temporada, ele tem 8 meses aí de contrato com o Corinthians apenas, contrato que ia até o fim de 2027, mas o Rodrigo Garro começou a se destacar muito, né? E o futebol é muito louco, né? Porque ele permite essas coisas, né? Quando você começa a dar resposta dentro de campo, você costuma ser valorizado. Só que o Rodrigo Garro, em termos salariais, até por ser um jogador argentino, e a Argentina, economicamente, ela fica muito abaixo do Brasil, o Brasil paga salários assim muito maiores do que qualquer outro país sul-americano, ele veio numa condição em que ele não ganhava o teto, ou nem perto do teto salarial. Então, tem muitos jogadores do Corinthians que ganham, mas assim, muito mais do que o Rodrigo Garro. Um exemplo é o Igor Coronado, o outro é o Yuri Alberto, por exemplo, que esse até se justifica, né, pela maneira como ele chegou, pela forma como o Corinthians teve que adquirir ele em definitivo do Zenit naquela época, né, entregando vários jogadores da base, muito jovem, valorizado. O Igor Coronado, por exemplo, não é nem titular do time, e o Rodrigo Garro entrega muito mais hoje. Começou a ganhar o carinho do torcedor pela forma como ele se entrega nas partidas, ele realmente entendeu o que é jogar no Corinthians e assim, dá para ver que ele tem a cara do clube mesmo, né? Então, a diretoria se mexeu, porque houve um assédio do River Plate para tentar levar o jogador nessa janela. E com o salário sendo menor do que, digamos, o teto salarial do Corinthians, daqui a pouco o jogador poderia ficar descontente, né? Há uma pressão, né, do staff do atleta, do tipo, poxa vida, daqui a pouco você não está sendo valorizado aqui onde você está rendendo, é o camisa 10, é o craque do time, a gente pode acabar negociando o Rodrigo Garro, que é jovem jogador e tem muita capacidade, muito talento e tudo mais. O que a diretoria faz? E aí a gente precisa reconhecer, isso é um acerto, puxa o jogador, estamos formalizando um novo contrato, mudando a multa rescisória, dando um aumento, valorizando o cara para que ele fique aqui mais tranquilo, confortável e receba esse reconhecimento, né, que é do torcedor, mas que também é do clube. Então, extensão do contrato até o fim de 2028, porque aí você muda o molde do contrato, né, a multa rescisória de 100 milhões de euros, um negócio, né, que os caras jogam lá para cima para poder negociar, numa garantia, numa proteção que o clube tem com o jogador e um aumento salarial para que ele possa, enfim, ter mais tranquilidade. O Rodrigo Garro, que vem caindo nas graças do torcedor e nesses últimos jogos aí, mesmo quando ele entrou nos minutos finais, por exemplo, do jogo contra o Grêmio, só para bater a penalidade. Nos poucos minutos que ele estava em campo, ele quase resolveu o jogo no tempo normal, porque ele é um cara que tem o chute a média distância, ele é um cara que tem a assistência, e ele é um cara que não para de correr, né? E isso o torcedor valoriza muito. O clube está valorizando além do torcedor. Isso eu acho muito importante. Foi a notícia desse sábado, a renovação de contrato com o Rodrigo Garro. Mas também tem outra notícia. Tem a venda do garoto Wesley, agora sim oficializada, quer dizer, não está ainda anunciada pelo clube, mas ela já aconteceu para o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, por 20 milhões de dólares. Era o valor que o clube queria receber, pelo menos perto, né? Inicialmente falaram em 25 milhões de euros, mas depois o clube até reconsiderou esse valor. 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, 110 milhões, está dentro do que o clube pretendia pelo Wesley. O Corinthians tem 70% do jogador, dentro daquilo que a gente já conversou, né? De que talvez a expectativa ela tenha sido muito maior do que a realidade. Óbvio que ele é muito jovem, ele pode ainda ser lapidado e ser aprimorado, mas o contexto do Corinthians hoje não dá muito tempo, né, para que o Wesley consiga maturar, e talvez não venha uma proposta maior do que essa ali na frente, né? Você depende muito do jogador vingar ou não, e como é preciso fazer caixa e tem a vontade do atleta também, e aí assim, né, óbvio que o jogador queria ser negociado para o futebol da Europa, né, que é o top 1 das ligas mundiais, mas poxa vida, você vem com uma proposta para muito boa salarial e para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, isso seduz qualquer jovem jogador. E a Liga Saudita, né, ela está com o Neymar para voltar no mês que vem, final do mês que vem, talvez em outubro. Tem o Al Ahly tentando aí
o Vinícius Júnior, mas houve uma recusa inicial, né, pagando aquela enormidade de 1 bilhão de euros, né, de salário anual e para tentar pagar a multa rescisória para o Real Madrid, né, que é esse 1 bilhão de euros. Se eles pagarem, vão levar. Mas enfim, o Vini, em princípio, quer ficar no Real Madrid, o Real só vai negociar pela multa, mas tem o Roberto Firmino por lá, tem o Sadio Mané no Al Nassr também, tem o Benzema no Al Ittihad, tem grandes jogadores, né, numa liga que se fortalece cada vez mais. O Wesley vai dentro desse contexto, né, ocupando uma vaga de estrangeiro que é sub-21. Ou seja, eles têm um limite de 7 estrangeiros, né, mais 2, né, com esses jogadores nascidos em 2003, 2004. O Wesley entra nessa categoria e foi negociado para um dos clubes que mais está investindo hoje. Então o Wesley nem foi relacionado e nem vai jogar contra o Fortaleza. Já está fora, não joga mais pelo Corinthians, está negociado, está vendido. Vocês acham um bom valor? Eu acho que sim. Por todo o contexto, acho que foi um bom valor adquirido aí pelo Wesley. Mas, em contrapartida, o técnico Ramon Dias vai ter retornos muito importantes para essa partida contra o Lyon no Castelão. Jogo dificílimo, o Fortaleza pode ser líder da competição, está jogando uma enormidade, classificou aí na Sul-Americana para pegar o próprio Corinthians, né, ganhando do Rosário Central no meio da semana. Mas o Corinthians vai ter de volta o Yuri Alberto, relacionado, provavelmente não como titular, mas entrando no decorrer da partida depois de se recuperar da retirada da vesícula. O Ranielli, que está recuperado de uma lesão na panturrilha. O Romero e o Thales Magno, eles foram preservados, né? O Thales chegou a sentir um desconforto no joelho, aquele joelho que foi operado. O clube deu um descanso para ele, deu uma força mais nas cargas, nos treinos e tal, para que ele pudesse suportar um pouco mais a pressão depois de 3 jogos em sequência, mesmo não sendo titular. E agora ele está de volta, pode ser até titular. É muito bom, né? Porque o Corinthians vai ter uma dificuldade tremenda com o time do Vojvoda, que está voando no campeonato na temporada. Com isso, tá sendo difícil até montar uma escalação, né? Com tanta gente à disposição. Mas vamos lá. O Hugo no gol, o Hugo Souza, né? Nas laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, acho que a gente concorda com isso, né? O trio de zagueiros, se ele mantiver o sistema, e eu acho importante que mantenha. Félix Torres, na opinião dele, é o titular, com o Kaká e o André Ramalho. O meio de campo, acho que o Ranielli, até pelo período de pausa aí de alguns jogos, talvez não comece como titular, e aí sim o Rian, com o Charles sendo um segundo homem, né? E o Rodrigo Garro. E aí na frente o Thales Magno e o Romero, ou o Giovani. Acho que o Yuri fica para segundo tempo. Então, assim, dá para dizer que é um time interessante. O time tem evoluído no sentido de organização, mas vai pegar um adversário bem complicado pela frente. Eu ia dizer que um pontinho talvez fosse um bom resultado, mas pela condição de tabela, eu acho que não. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento com um pontinho. Ele não sai da zona do rebaixamento, então ele tem que buscar a vitória. Como? Eu não sei, porque o adversário é superior, é favorito no confronto, mas o Corinthians precisa entrar no Campeonato Brasileiro. Está jogando bem as Copas, está se classificando, está avançando, tem alguns jogadores aí que estão se destacando cada vez mais, o goleiro Hugo, o André Ramalho, o Rodrigo Garro, o Thales, que recém chegou, mas não dá mais para negociar com outro resultado que não seja a vitória. Será que vem nesse domingo? Fala aí, rapaziada. Quem aí está confiante na vitória do Corinthians nesse domingo contra o Fortaleza? Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixa seu like. Valeu, tamo junto, até a próxima.